Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos continuar nosso curso aí de álgebra linear. Nesta aula vamos tratar sobre multiplicação entre duas matrizes. Na aula passada eu mostrei como que multiplicava a matriz com escalar. Nesta aula que eu vou dividir em duas partes, tanto a parte 1 como na parte 2 dessa aula, vamos tratar sobre multiplicação de matrizes, né? Inicialmente você vai achar um pouquinho estranho como é feito a multiplicação de matrizes, mas na parte 2 eu vou dar um exemplo de uma aplicação que usa a multiplicação de matrizes, que você vai entender que a multiplicação de matrizes funciona na prática. É dessa forma que é a melhor definição para que seja feita a multiplicação. Porque ao contrário da soma e da subtração, a multiplicação não é feita termo a termo, tá? É um pouquinho mais complexa, tá? Mas se você entender passo a passo que eu vou explicar aqui nesse vídeo, você vai conseguir fazer aí entender e resolver os exercícios de multiplicação de matrizes. E aí na segunda parte, na aplicação, você vai entender que faz sentido. Antes de começar, só lembrando que esse curso vai estar também, assim que eu finalizar ele aqui no YouTube, lá na plataforma de cursos, cursos.professordouglasmaioli.com.br. Lá já tem um monte de cursos lá, tem listas de exercícios, tem atividades avaliativas e você pode pedir também o seu certificado. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a plataforma de cursos. Vamos lá então começar? Definindo aqui multiplicação entre duas matrizes. Vamos ver primeiro a restrição. Lembra que na soma e na subtração tinha restrição que só poderia somar ou subtrair matrizes de mesma ordem? Lembra que na multiplicação de matriz escalar não tinha restrição? Nessa, voltamos a ter uma restrição. Nem sempre vai existir a multiplicação de duas matrizes. Se você der duas matrizes, às vezes a multiplicação entre elas não existe. Vamos lá, ó. Restrição. Qual que é a restrição? O produto entre duas matrizes, A vezes B, apenas existe, então eu tenho duas matrizes, A e B. Esse produto só vai existir se a quantidade de colunas da primeira matriz for igual à quantidade de linhas da segunda matriz. Então eu estou multiplicando A vezes B nessa ordem, eu vejo qual que é a primeira matriz que está aparecendo na multiplicação, o A. A quantidade de colunas dessa primeira matriz é igual à quantidade de linhas dessa segunda matriz? Se for igual, existe o produto. Se for diferente, não existe produto. Aqui já dá para perceber que às vezes o A vezes B existe o produto, mas às vezes o B vezes A, se eu trocar a ordem aqui dos fatores, às vezes não vai existir o produto. Então você vai ver já, desde agora do começo, que nas matrizes não funciona aquele negócio lá, a ordem dos fatores não altera o produto. Isso funciona para números reais? Funciona para números reais, né? 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2, beleza? Números reais. A ordem dos fatores não altera o produto. Lembrando que a palavra produto significa resultado de uma multiplicação, ok? No caso das matrizes, a ordem dos fatores pode sim, e em geral, modifica o produto, ok? Então, a ordem dos fatores. Mas eu posso ter um A vezes B igual a um B vezes A? Em alguns casos específicos, nós vamos ter, na segunda parte dessa aula, eu vou mostrar vou falar sobre isso, um pouquinho mais sobre isso, alguns casos específicos que pode ter sim o A vezes B igual a B vezes A. Mas em geral, se você mudar a ordem dos fatores, nas matrizes, em geral, modifica o produto sim, modifica o resultado da multiplicação. Aí vamos lá, aqui ó. Antes de aprender como se faz uma operação com matrizes, vamos falar um pouquinho sobre a ordem do resultado, ou seja, do resultado da multiplicação. Eu estou multiplicando duas matrizes, o resultado vai ser uma outra matriz. Essa matriz, que é o resultado da multiplicação, como que vai ser a ordem dela? Olha lá agora. Sejam as matrizes A, M por N, ou seja, essa matriz A tem M linhas e N colunas. E eu tenho a matriz B é T por S a ordem, ou seja, tem T linhas e S colunas. O produto, que eu vou chamar de C, que é A vezes B, vai existir se o quê? Se a quantidade de colunas da primeira matriz é igual à quantidade de linhas da segunda, ou seja, se o N igual a T, ó, N igual a T. Se N for igual a T, existe, ó. Perceba que quando a gente coloca a ordem, ó, eu vou colocar o A, vou colocar aqui a ordem dela, e vou colocar o B, vou colocar a ordem dela. Eu vou multiplicar nessa ordem, A vezes B, tá?
Os números que estão aqui no meio, ó, o segundo número aqui é a coluna do primeiro e o primeiro número que vai aparecer aqui vai ser a linha do segundo. Se esses números que estão no meio forem iguais, quer dizer que existe a multiplicação, ok? Se for diferente, já não existe. E nesse caso, se existir a multiplicação, ou seja, se o n for igual a t, temos que o c, que é o resultado da multiplicação, vai ter uma ordem m por s. Quem que é o m? O m é a quantidade de linhas da primeira e o s é a quantidade de colunas da segunda. Ficou um pouquinho complexo? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa ordem do resultado da multiplicação antes da gente aprender certinho como se faz multiplicação. Vamos começar aqui, ó. Vamos supor que eu vou multiplicar uma matriz 3 por 2 multiplicando por uma matriz B que é 4 por 3, por exemplo, ok? Esse produto existe, aí eu tenho que comparar esses números do meio aqui, ó, esse daqui com esse daqui, ó, os números do meio, quando eu coloco as ordens, 3 por 2 e 4 por 3, os dois números do meio que eu vou comparar para ver se são iguais, que é colunas do primeiro e as linhas do segundo. São iguais? Não são iguais, ou seja, ó, esses valores são diferentes. Quer dizer que nesse caso não existe o A vezes B, tudo bem? Nesse caso não existe. E se eu fazer o contrário, eu fazer o B vezes A? Então, eu vou fazer o B vezes A. Tudo bem? Em vez de fazer A vezes B, vou fazer o B vezes A. O B é quanto? É 4 por 3, né? O B é 4 por 3 nesse caso. E esse A é 3 por 2. Tudo bem? Mas, professor, qual que é esse A 3 por 2 e B 4 por 3? É qualquer A matriz A de ordem 3 por 2, qualquer B 4 por 3, tá? A gente só está vendo se existe ou não existe. O que eu vejo se o B vezes A existe? Eu comparo os dois números do meio. Agora, a primeira matriz que eu vou multiplicar é o B e a segunda é A. Porque quando eu faço B vezes A, quem que eu falei primeiro? O B. Então, essa é a primeira matriz multiplicando e o A é a segunda. A coluna do primeiro é esse daqui e a linha do segundo é esse daqui. Então, eu vou comparar esses dois do meio. Eles são iguais? Sim, ó, 3 igual a 3. Quer dizer que existe o produto? Quer dizer que existe o produto, tá? E eu vou chamar esse produto aqui de um C, essa matriz C. Qual que vai ser a ordem dessa matriz C? A ordem dessa matriz C vai ser 4 por 2, porque 4 por 2 são os valores que sobrou. Quem que sobrou desse lado aqui? O 4. Quem que sobrou desse lado aqui? O 2. Porque eu comparei o 3 com 3, são iguais? Então, existe o produto. Qual que vai ser a ordem do produto? É o que sobrou aqui, 4 linhas, e é o que sobrou aqui, 2 colunas. Tranquilo? Então, eu já sei que nesse caso aqui, se eu tiver essa matriz com essa ordem, multiplicando por essa matriz com essa ordem, esse produto vai existir. E o resultado, com certeza, vai ser uma matriz 4 por 2. Se eu multiplicar o contrário, esse A com essa ordem vezes o B com essa ordem de matriz, e nesse caso não vai existir o produto. Tudo bem? Então, é assim que vai funcionar. Vamos ver agora, ó. Perceba aqui, já nesse caso, só você olhando nesse caso aqui, você já dá para perceber, ó, que nesse caso, o A... Opa, desculpa. Não é o A vezes B não, né? Nesse caso é o B vezes A, né? Perceba que nesse caso aqui, o A vezes B não existia, mas o B vezes A existe. Às vezes o A vezes B e o B vezes A existem, mas eles têm ordem diferente. Por exemplo, vamos pegar uma matriz A de ordem 3 por 4. E eu vou multiplicar por uma matriz B de ordem 4 por 3. Tudo bem? Vamos ver se esse produto existe? Eu vou comparar os dois do meio. Ó, 4, que é a quantidade de colunas do primeiro, e esse 4, que é a quantidade de linhas do segundo. São iguais do meio? Sim. O que sobrou? 3 aqui, 3 aqui. Então, o resultado dessa multiplicação, se eu chamar de C, vai ter o que ordem? 3 por 3. Ou seja, o que sobrou aqui 3 linhas, o que sobrou aqui 3 colunas. Tudo bem? Então, nesse caso, existe o A vezes o B? Existe o A vezes B. E a ordem do A vezes B vai ser uma matriz 3 por 3. Tudo bem? E se eu pegar exatamente esse A e exatamente esse B, mas mudar a ordem dos fatores, ou seja, fazer B, que é 4 por 3, vezes esse A, que é 3 por 4. Continua existindo o produto? Vamos ver. Os do meio são iguais? Ó, o do meio aqui é 3, que é a quantidade de colunas do primeiro, que agora o primeiro é o B. É igual à quantidade de linhas do segundo? Sim, é igual. Ok? Existe o produto. Tá?
Qual que vai ser a ordem do produto? O que sobrou aqui? Sobrou 4 linhas e desse daqui sobrou o quê? 4 colunas, ok? Então, existe o B vezes A nesse caso? Existe o B vezes A. Qual que vai ser a ordem do B vezes A? 4 por 4. Claramente, o A vezes B vai ser diferente do B vezes A. Lembra a igualdade de matrizes? Duas matrizes são iguais se tem a mesma ordem e todos os elementos são iguais, tá? Aqui já tem ordem diferente, então já é diferente. Então, o A vezes B existe, o B vezes A existe. Só que eles não são diferentes, eles têm ordens diferentes. Então, eles não são iguais, desculpa. Eles já têm ordens diferentes, então, consequentemente, já são diferentes. Tudo bem? Dá para o A vezes B e o B vezes A ter a mesma ordem? Dá. Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Veja que a gente ainda não aprendeu a fazer multiplicação. Estou falando só sobre a ordem por enquanto, tá? Vamos pegar lá um A 3 por 3. Se eu pegar quadrado, aí vai dar certo, ó. E um B 3 por 3. Tá? E eu vou fazer o contrário também. Ver se existe o B 3 por 3 vezes esse A 3 por 3. É o mesmo A e o mesmo B. Tudo bem? Só que aqui eu vou colocar o A primeiro e o B segundo. E aqui eu vou colocar o B primeiro e o A segundo. Vamos comparar aqui. Os dos meios são iguais? Sim, esses do meio aqui são iguais. Quantidade de colunas do primeiro é igual a quantidade de linhas do segundo. O que sobrou aqui? Sobrou 3 linhas e 3 colunas. Então, o resultado dessa multiplicação vai ter 3 linhas, que é desse daqui, e 3 colunas, que é desse daqui. Tudo bem? E aqui B vezes A, o contrário vai existir? O do meio aqui, esses valores do meio são iguais? Sim, são iguais. A quantidade de colunas do primeiro é igual à quantidade de linhas do segundo. O que sobrou? Sobrou aqui 3 linhas e sobrou aqui 3 colunas, ou seja, o resultado do B vezes A também é uma matriz 3 por 3. Tudo bem? Então, olha só, o A vezes B vai ser o resultado de uma matriz 3 por 3. Se tiver a ordem, essa ordem aqui, tá? B vezes A, se essa matriz B vezes A tiver essa ordem, também vai ser 3 por 3. Quer dizer que são iguais? Não necessariamente. Por quê? Para ser igual, tem que ter a ordem igual e os elementos iguais. Às vezes, a gente tem uma matriz lá quadrada 3 por 3A e uma matriz quadrada B 3 por 3. Quando eu faço A vezes B, dá uma matriz com certos valores. Uma matriz 3 por 3 com certos valores. Quando eu faço B vezes A, também dá uma matriz 3 por 3, mas com outros valores. Então, mesmo assim, ainda não implica que vai ser igual, que vai ser exatamente os mesmos valores, tá? A gente vai ver um exemplo desse aí na segunda parte desta aula, tudo bem? Agora sim, que a gente entender um pouquinho melhor sobre como ver se o produto existe e qual que vai ser a ordem do resultado da multiplicação, ok? Vamos ver como que a gente faz a multiplicação de matriz de fato. Vamos começar com o caso 1. O caso 1 é o seguinte, eu vou multiplicar uma matriz linha por uma matriz coluna. Essa matriz A aqui, qual que é a ordem dela? Ela tem quantas linhas? Uma. E quantas colunas? 3. Então não é uma ordem 1 por 3? Beleza. E essa matriz B aqui, ela tem quantas linhas? 3 linhas. E quantas colunas? 1. Então é uma matriz 3 por 1. Concorda? Essa daqui é 1 por 3 e essa daqui é 3 linhas por uma coluna. O produto de A vezes B existe? Existe por quê? Porque eles têm a mesma quantidade, o mesmo valor aqui no meio para eles. Ó, esse 3 aqui, que é o do meio aqui, ó, é igual a esse 3. Ou seja, a quantidade de colunas desse é igual à quantidade de linhas desse, tá? O resultado da multiplicação vai ser o que sobrou aqui, que é uma linha e uma coluna, tudo bem? Vamos fazer então a multiplicação. Eu vou multiplicar essa matriz linha A, que é 1 menos 2, 0. E eu vou multiplicar por essa coluna, matriz coluna B, que é 8, 3 menos 2. Eu já vi que o resultado vai ser uma matriz com uma linha e uma coluna, ou seja, vai ser só um elemento, tá? Como que eu faço a multiplicação de uma linha por uma coluna? Eu faço o primeiro elemento dessa daqui com o primeiro elemento dessa aqui, multiplicado, mais o produto do segundo elemento com o segundo elemento, mais o produto do terceiro elemento com o terceiro elemento. Você já viu por que tem que ser igual a quantidade de colunas igual a quantidade de linhas? Se aqui tivesse um elemento a mais, o que ia acontecer? O primeiro ia multiplicar com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro, esse não teria com quem multiplicar. Então não existiria produto. Por isso que a gente tem que ter que a quantidade de colunas do primeiro tem que ser igual à quantidade de linhas do segundo, para a gente conseguir multiplicar certinho. Então vamos lá, como que a gente faz a multiplicação de uma linha por coluna?
primeiro elemento da linha com o primeiro elemento da coluna. Então, o primeiro elemento da linha 1 vezes o primeiro elemento da coluna 8. Mais o segundo elemento da linha, menos 2, vezes o segundo elemento da coluna, 3. Mais o terceiro elemento da linha, vezes o terceiro elemento da coluna. Mas se tivesse o quarto, quarto com quarto, quinto com quinto, e aí ia até terminar, até o último elemento da linha e o último elemento da coluna. Com certeza daria certinho a quantidade de elementos, porque a gente já teria testado antes se a quantidade de linhas de colunas do primeiro é igual à quantidade de linhas do segundo. Agora aqui é só fazer a conta aqui, ó. Vamos fazer essa conta aqui, ó. 8 vezes 1 dá 8. E aqui, menos 2 vezes 3 dá menos 6. Ó, cuidado, menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 com esse mais, menos com mais dá menos. Então aqui fica menos 6. E aqui 0 que multiplica menos 2 dá 0, né? Então vai ficar mais 0. Então vai ficar aqui 8 menos 6, 2. 2 mais 0, 2. Ok? Então como que a gente faz multiplicação de linha por coluna? Pego o primeiro elemento da linha, multiplico com o primeiro elemento da coluna, faço mais o segundo elemento da linha, vezes o segundo elemento da coluna, mais o terceiro, vezes o terceiro, mais o quarto, vezes o quarto, mais o quinto, vezes o quinto, mais o sexto, vezes o sexto, até o último elemento. Tudo bem? Linha e coluna é simples. Por que eu mostrei como que se multiplica uma linha em uma coluna? Porque no fundo, multiplicação de matrizes, a gente vai pegar cada linha da primeira e multiplicar por cada coluna da segunda. Então vamos ver um caso geral aqui, ó. Esse caso aqui, ó. Eu vou multiplicar essa matriz A por essa matriz B. Vamos ver primeiro se existe a multiplicação. Vamos ver se existe, ó. Essa matriz A aqui, ó. Qual que é a ordem dela? 3 linhas. Então vamos lá. 3 linhas e 2 colunas. 3 por 2. Essa matriz B, qual que é a ordem? 2 linhas, 1, 2, 3, 4 colunas. 4 colunas. Existe a multiplicação? Vamos ver lá. Existe? Vamos ver se os números do meio, porque eu quero fazer nessa ordem, A vezes B, ó. O que ele está pedindo, tá? A vezes B. Os números do meio existem? Eles são iguais, desculpa. Os do meio são iguais? São iguais. Então quer dizer que existe a multiplicação. A quantidade de colunas da primeira é igual à quantidade de linhas da segunda. Existe a multiplicação. O resultado do produto vai ser a C. Qual que vai ser a ordem dessa C? É o que sobrou aqui. Ou seja, 3 linhas e quantas colunas? E 4 colunas. Então, eu já sei que o resultado aqui da multiplicação, ok? Vai ser uma matriz com 3 linhas e 4 colunas. Vamos calcular agora os valores? Como que eu faço para calcular? Aí é o seguinte, eu vou pegar cada linha da primeira e multiplicar cada coluna da segunda. Lembra que eu falei para você decorar aqui linha primeira e coluna segundo? Tipo, esse valor aqui não é primeiro da linha e depois da coluna, ok? Eu falei que também nas operações ia lembrar disso, porque é o seguinte, linha primeiro, coluna segundo. Ou seja, linhas da primeira multiplicando colunas da segunda, tudo bem? Sempre é linha primeira, coluna segunda. Linhas da primeira multiplicando colunas da segunda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira linha da primeira e multiplicar cada coluna. Vamos multiplicar primeiro a primeira coluna, ok? Primeira linha multiplicando a primeira coluna. Vamos lá. Como que eu faço? Primeira linha multiplicando a primeira coluna. Eu coloco aqui 1 vezes 2. 1 vezes 2, mais o segundo elemento com o segundo elemento. Menos 1 vezes 2. Menos 1 vezes 2. Tudo bem? O primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo. Multipliquei primeira linha com primeira coluna. O que eu faço? Agora eu vou multiplicar a segunda coluna. Aí eu não escrevi aqui. Quando eu vou para a segunda linha, eu dou um espacinho e vou começar a escrever agora na segunda linha do produto. Como que é agora o produto? Ó, o primeiro vezes o primeiro, 1 vezes 0, mais o segundo vezes o segundo. Menos 1 vezes 6. Tudo bem? Multipliquei já a primeira linha com a segunda coluna. Vamos agora para a próxima coluna. Primeira linha com a terceira coluna. Eu não mudei a coluna? O que eu faço? Aqui eu mudo a coluna também. Eu vou dar um espacinho porque eu vou mudar a coluna. Vamos lá, essa linha vezes essa coluna. 1 vezes 2. 1 vezes 2, mais aqui, menos 1 vezes 3. O segundo vezes o segundo. Tudo bem? O primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo.
Multipliquei a terceira, vou para a próxima coluna. Aqui eu vou dar um espaço, vou para a próxima coluna também. O primeiro vezes o primeiro, 1 vezes 1, mais o segundo vezes o segundo, menos 1 vezes 4. Menos 1 vezes 4. Ok? Agora eu faço o quê? Aqui tem como ir para a próxima coluna? Não tem para a próxima coluna. O que eu faço? Aqui vai para a próxima linha. E essa próxima linha multiplica de novo todas as colunas a partir da primeira. Ok? Aqui não mudou para a próxima coluna? Mudou para a próxima coluna. Estava na primeira coluna, não mudou agora a coluna? Agora eu vou mudar a coluna na hora de escrever. Mas ele não voltou para a primeira linha? Sim. Então eu mudo a coluna e volto para a primeira linha. E é aqui que eu vou escrever o resultado do produto dessa linha, dessa segunda linha com essa primeira coluna. Vamos multiplicar essa linha com essa coluna? O primeiro vezes o primeiro. 3 vezes 2, mais o segundo vezes o segundo. 1 vezes 2. Ok? Agora, multipliquei a primeira, vou para a próxima coluna, para a segunda coluna. Aqui eu dou um espaço, vou para a próxima coluna. Essa linha com essa coluna, o primeiro vezes o primeiro, 3 vezes 0, mais o segundo vezes o segundo, 1 vezes 6. O que eu faço? Vou para a próxima coluna. Então aqui eu vou escrever agora na próxima coluna. Essa linha vezes essa coluna, o primeiro vezes o primeiro, 3 vezes 2, mais o segundo vezes o segundo, 1 vezes 3. Já multipliquei essa coluna. O que eu faço? Vou para a próxima coluna. Então, vou para a próxima coluna escrever. Essa linha, essa segunda linha com essa quarta coluna. O primeiro vezes o primeiro, 3 vezes 1, mais o segundo vezes o segundo, mais 1 vezes 4. E agora, tem mais coluna? Não. O que acontece? Se não tem mais coluna, é a hora da linha descer. Então, eu vou descer a linha e vou recomeçar da primeira coluna. Eu não mudei a linha aqui, então agora eu vou começar a escrever na próxima linha. Eu vou começar a escrever na próxima linha e eu voltei para a primeira coluna. Na próxima linha, lá na primeira coluna que eu vou começar a reescrever. Então, vamos lá. Terceira linha com a primeira coluna. Primeiro com o primeiro, 5 vezes 2, mais o segundo vezes o segundo, 0 vezes 2. Agora o que eu faço? Vou para a próxima coluna, aqui eu vou escrever na próxima coluna. Terceira linha vezes segunda coluna. Perceba que, olha, onde que eu estou escrevendo aqui na matriz C? Olha a matriz C aqui, ó. A matriz C, já estou vendo que vai ser 3 linhas, 1, 2, 3, 4 colunas, como eu já estava esperando, tudo bem? Eu não vou escrever agora isso daqui. Se você se perder em algum momento, é o seguinte. Eu não vou escrever agora aqui. Essa daqui não seria o elemento da linha 3, coluna 2? Não é isso daqui, linha 3, coluna 2? Aqui, ó. 1, 2, 3, linha 3, coluna 2. O que eu vou fazer? Se aqui é linha 3, coluna 2 da matriz resultado do produto, quer dizer que eu estou multiplicando a linha 3 da primeira vezes a coluna 2 da segunda. Porque não eu pego linha da primeira e coluna da segunda? Então eu vou pegar a terceira linha da primeira e multiplicar pela segunda coluna da segunda matriz. Não é exatamente isso que eu estou fazendo? Ó, essa na terceira linha e essa na segunda coluna, ok? Então se você se perder, só você identificar qual posição que você está. Ah, eu estou na linha X, na coluna Y. Então você vai lá, pega a linha X da primeira, pega a coluna Y da segunda, é isso que você tem que multiplicar, tudo bem? Então vamos lá, 5 vezes 0, que é o primeiro vezes o primeiro, mais 0 vezes 6, que é o segundo vezes o segundo. Fui na segunda, vou agora para a terceira, né? Essa vezes essa, o primeiro vezes o primeiro, 5 vezes 2, mais o segundo vezes o segundo, 0 vezes 3. E aí eu vou para a próxima coluna, essa linha com essa coluna, 5 vezes 1, que é o primeiro vezes o primeiro, mais 0 vezes 4, que é o segundo elemento da linha, vezes o segundo elemento da coluna. Não tem mais coluna, desce, não tem mais linha, beleza, acabou a multiplicação, ok? Agora é só fazer as contas. Então, essa primeira parte do algoritmo da multiplicação acabou. Agora é só fazer os cálculos. Vamos fazer os cálculos aqui, ó, para ver qual que é o resultado. Aqui, 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes menos 1 dá menos 2, com esse mais dá menos 2. Aqui, 3 vezes 2 dá 6. 1 vezes 2 dá 2. Embaixo, 5 vezes 2 dá 10. 0 vezes 2 dá 0. Agora aqui nessa coluna, vamos lá. 1 vezes 0 dá 0. Menos 1 vezes 6 dá menos 6. Com esse mais dá menos 6. 3 vezes 0 dá 0. 1 vezes 6 dá 6. 5 vezes 0 dá 0. 0 vezes 6 dá 0. Agora aqui, ó. 1 vezes 2 dá 2.
Menos 1 vezes 3 dá menos 3, com esse mais fica menos 3. 3 vezes 2 dá 6, 1 vezes 3 dá 3. Embaixo, 5 vezes 2 dá 10, 0 vezes 3 dá 0. O próximo, agora aqui, ó. 1 vezes 1 dá 1, menos 1 vezes 4 dá menos 4, menos com mais fica menos 4. Embaixo, 3 vezes 1 dá 3, 1 vezes 4 dá 4, 5 vezes 1 dá 5, 0 vezes 4 dá 0, ok? Cuidado aqui com esses espacinhos, né? Não vai juntar esse com esse aqui, tá? Deixa esse espacinho bem delimitado para você ver. Aqui eu tenho que somar esses dois, eu tenho que somar esses dois, aqui eu tô pulando para o próximo elemento, né? Agora é só fazer a conta aqui, ó. 2 menos 2, 0. 6 mais 2, 8. 10 mais 0, 10. 0 menos 6, menos 6. 0 mais 6, 6. 0 mais 0, 0. 2 menos 3 dá menos 1. 6 mais 3 dá 9. 10 mais 0 dá 10. 1 menos 4 dá menos 3. 3 mais 4 dá 7. 5 mais 0 dá 5. E a gente chegou qual que é o A vezes B, ok? Perceba que nesse caso o B vezes A nem dá para multiplicar, né? Olha só, o B não é 2 por 4 e o A não é 3 por 2, os do meio dá diferente. Então nem existe o B vezes A. Mas o A vezes B é exatamente essa matriz aqui, ok? A gente vai ficar por aqui nessa parte. Vou deixar vocês aí refrescar a cabeça um pouquinho de vocês, agora que vocês acabaram de ver multiplicação de matrizes, tá? Se você não entendeu bem, rever principalmente essa parte que eu estou dando exemplo e ver a segunda parte. Na segunda parte vai ser para fixar melhor essa multiplicação de matrizes. A gente vai fazer alguns exemplos, mostrar alguns exemplos que vai dar igual, o A vezes B vai ser igual vezes A, B vezes A, como que você faz para saber, dois casos que você faz para saber que vai dar igual, ok? Vou mostrar um caso que a ordem é igual, mas fica com números diferentes, o A vezes B e o B vezes A. E aí eu vou mostrar uma aplicação para vocês verem que esse método aqui parece complicado. Professor, quem que inventou? Né? Porque às vezes, nossa, professor, quem que inventou esse método aqui? Não faz sentido nenhum esse método, né? Você vai ver que na aplicação, esse método aqui faz muito sentido, ok? Então, na primeira parte a gente fica por aqui. Não perca a segunda parte dessa aula de multiplicação de matrizes. Abraços e bons estudos a todos.